Já pensou em fazer ensino superior e não sabe como? O Centro de Preparação Folha de Conhecimento é a solução. Damos aulas de preparação para sua admissão aos cursos de engenharia. Olá, meu nome sou professor Mangoma, sou professor de História. Enquanto dormes, a gente constrói o conhecimento. Quem não conhece a História, não conhece a si mesmo. A verdadeira beleza, meus caros amigos, é o conhecimento. Então vamos aplicar esse conhecimento. Hoje que estamos aqui, estamos novamente com o professor Mangoma para resolver um exame de História da 12ª classe de 2023. Se é fácil ou difícil, vamos descobrir ao longo do processo. Mas com o professor Mangoma tudo torna-se simples, então vamos prestar atenção. O número 1 diz o seguinte: para uma melhor compreensão dos fatos históricos, é necessário ordená-los no tempo. Como se chama o processo que consiste em ordenar os acontecimentos históricos no tempo? A linha A, cronograma; a linha B, cronologia; a linha C, iconografia; a linha D, monograma. Então a nossa alternativa aqui é a linha B. Para poder organizar os fatos históricos de acordo com o tempo, nós temos que usar a cronologia. É organizar as coisas de acordo com uma sequência lógica, para que as mesmas coisas possam ter o sentido histórico, uma compreensão. Então o número 1 tem como alternativa correta a linha B. Então, o que consiste em organizar os fatos históricos numa sequência lógica? Nós vamos usar o que? Recorremos à cronologia. Então, a cronologia histórica é a sequência lógica. Organizar os acontecimentos históricos de acordo com o seu tempo de ocorrência. Por exemplo, 1975, Moçambique alcançou a independência. 1977, a Frelimo transformou num partido político da salvaguarda marxista-leninista. 1987, a Frelimo entrou nos programas de ajustamento estrutural. 1990, a Frelimo acabou já aprovando a nova Constituição, que era multipartidária. Então, eu estou a organizar os acontecimentos de acordo com o processo de ocorrência. Isso chama-se cronologia. Então, número 1, a alternativa correta é B. Número 2, afirma que a história de Moçambique subdivide-se em vários períodos. É claro que para poder perceber a história, nós temos que periodizar a história. Então, periodizar a história significa dividir a história em períodos. Então, número 2, afirma que a história de Moçambique subdivide-se em períodos para ser fácil de compreensão. A introdução de uma democracia parlamentar na história de Moçambique corresponde ao período, a linha A, afroasiática; a linha B, colonial; a linha C, monopartidária; a linha D, multipartidária. É claro que a introdução da democracia, da Constituição multipartidária na história de Moçambique é caracterizada por um multipartidarismo. Foi em questão de 1990 que vamos introduzir a introdução de vários partidos. Porque nós só tínhamos o único partido, que era a Frelimo, que em 1977 a Frelimo transformou-se num partido político. A Frelimo, quando surge em 1962, era um movimento, mas passou a ser um partido político da salvaguarda marxista-leninista em 77. Então, a Constituição de 1990, a multipartidária, veio quebrar o paradigma do monopartidarismo que a Frelimo se vivia. Então, a fase monopartidária iniciou-se aqui em Moçambique com a Constituição de 1990. Então, número 2, a nossa alternativa correta é a linha D, que fala sobre o multipartidarismo. Então, a democracia parlamentar na história de Moçambique corresponde ao período multipartidário. Número 2, a alternativa correta é D. Número 3, a comunidade primitiva caracterizou-se por uma economia. Quando nós falamos da comunidade primitiva, nós estamos a falar dos povos caçadores e recoletores. Eles tinham uma economia imediata. Eles faziam as coisas para o consumo imediato. Como que se diz? Eles eram nômades. Atenção. Quando falam de nomadismo, não significa que eles sempre estavam a se mudar. Só no período de escassez é que eles podiam se mudar para outras residências à procura de boas condições de vida. Então, eles usavam uma economia de recoleção, caça, e essa economia era uma economia imediata. Eles faziam tudo para o seu autossustento. Eles comiam o que a natureza lhes dava. Eles não produziam da natureza. É diferente daqueles povos agropastores, que eles já domesticavam animais e as plantas. Quando falo de domesticação das plantas, estou a falar de eles já cultivavam a terra. Então, número 3, a comunidade primitiva caracterizou-se por uma economia, é claro que é uma economia recoletora. A linha A diz que é agropastorice. Não, eles eram caçadores e recoletores, não praticavam agricultura. Eles simplesmente iam de zona em zona, quando os alimentos que eles tinham ali acabavam. Eles não eram agricultores e pastores. Usavam instrumentos feitos na base lítica. Quando diz instrumentos líticos, estamos a falar de instrumentos feitos na base da pedra. Então diz que a linha A, agropastorice, está errado. A linha B, metalúrgica, os que usavam a indústria metalúrgica eram os povos já agricultores e pastores. A linha C, produtores, eles não produziam, simplesmente comiam o que a natureza lhes dava. E quando acabavam, iam para outro sítio a procurar esses alimentos, não produziam.
A linha D é uma economia recoletora. Então, número 6, a alternativa correta, a comunidade primitiva caracteriza-se por uma economia recoletora. Eles faziam recoleção, apanhavam frutos silvestres, eles não produziam, só apanhavam ou comiam o que a natureza lhes dava. Então, número 3, a comunidade primitiva caracterizou-se por uma economia recoletora. Número 3, a alternativa correta é D. Número 4, a maioria da população que habita no nosso país é de origem banto. De lembrar que a palavra banto significa povo ou gente, né? A palavra banto significa povo, quer dizer gente, quer dizer pessoa, pessoas, povo, gente, pessoas, quer dizer que povo, gente, pessoa. Então, o singular de banto é mútuo, quer dizer pessoa. Então, nós aqui na África subsaariana, oriundos de uma mesma família chamada banto, né? Nós somos de origem banto. Se formos olhar para o sul do deserto do Saara, nós da África subsaariana, subentende que nós somos de origem da família banto, que significa povo, gente, pessoas. Então, o singular é mútuo. Então, a número 4 diz que a maioria da população que habita no nosso país é de origem banto. Estes povos têm como característica principal, qual era a característica principal dos povos bantos? Eles já eram agricultores e pastores, já praticavam agricultura, já produziam, deixaram daquela economia de panha-panha, eles já não faziam uma economia de recoleção, passam já a produzir para seu autossustento, já praticavam agricultura e pastoreio. Então vamos ver o que as respostas nos apresentam. A maioria dos povos bantos que habitam, a maioria da população que habitam é do povo banto, é de origem do povo banto. Esses povos têm como característica a linha A, o nomadismo e a prática da economia recoletora. Não, eles já eram sedentários, já praticavam agricultura. Não eram nômades. A linha B, ocupavam terras pobres para mineração? Não. A linha C, o uso permanente de indústrias de pau e pedra. Quem usava a indústria de pau e pedra, a indústria lítica, a indústria feita na base da pedra, eram os povos caçadores-recoletores. A linha D, vida sedentária e criação de excedentes. Então, o número 4, a alternativa correta é D. É vida sedentária e criação de excedentes. Eles já eram sedentários, já produziam. Quando diz excedente, queremos dizer que é produzir mais do que nós necessitamos. E podemos colocar aquilo que sobra da nossa produção para podermos usar no momento de escassez. Este está excedente, quando eles começam a produzir. Então, o número 4, a alternativa correta é a vida sedentária e a criação de excedentes. O número 4, a alternativa correta é D. Número 5, nas sociedades patrilineares, o gado bovino. Lembrar aqui, em Moçambique nós temos sociedades matrilineares e sociedades patrilineares. No norte do Rio Save, nós vamos encontrar a sociedade matrilinear, onde após o casamento, o homem que reduz-se a terra da esposa. Enquanto que a sul do Vale do Zambeze, nós temos a linhagem patrilinear. Enquanto depois do casamento, a mulher que vai reduzir-se a terra do esposo. Então vamos preocupar para perceber o que o número 5 quer aqui. Nas sociedades patrilineares, o gado bovino, a linha A, constitui um delto que a mulher entrega ao homem, não. Seríamos de acompanhar aquilo que acontece, talvez, que acontecia nas mulheres rei, aquele cenário ali, talvez íamos submeter-se, a mulher estaria forte. Não. Na sociedade patrilinear não existe isso. Não constitui um dote, o gado bovino. Uma alternativa no espelho. A linha B, era o meio de pegamento do lobolo e simboliza o poder econômico. Claro. A nossa alternativa correta é B. Era o meio de pegamento do lobolo e simboliza o poder econômico. A linha C, impede o homem de contrair matrimônio e aumentar o seu gado. Não. A linha D, permite o homem circular livremente na aldeia. Não. A alternativa correta, nas sociedades patrilineares, o gado bovino era o meio de pegamento do lobolo e simboliza o poder econômico. A alternativa correta é B. Isso quer dizer o quê? Quando nós queremos casar, que é lobolo, nós chamamos de lobolo, já é aquisição, é aceitação dos mundos espirituais dos dois, do lado da mulher, do lado do homem, a concordância em termos de criação de uma família. É aqui onde vamos ter, o homem vai tirar esse dote como reconhecimento por causa desse lobolo, que é um direito constitucional, podemos dizer aqui. É uma prática que mais caracteriza a sociedade a sul do Vale do Zambeze. E constitui um dote. E nós sabemos que quem tem mais gados aqui é um símbolo de riqueza. É isso. Então, nas sociedades patrilineares, o gado bovino era um meio de pegamento do lobolo e simboliza o poder econômico. Número 5, a alternativa correta é B. Número 6. Quais os 3 grandes grupos étnicos mais
predominantes de Moçambique. Quando nós falamos de grupos étnicos, queremos dizer grandes subdivisões linguísticas, que dentro dessas próprias subdivisões vamos encontrar outras ramificações. Por exemplo, nós da Zona Sul somos Tsonga. Então, dentro do Tsonga encontramos Xitsua, Xangana e Ronga. Então, vamos perceber o que o número 6 precisa. Quais são os 3 grandes grupos de linguísticos mais representativos de Moçambique? A linha A, Makualome, Shona e Tsonga. A alternativa correta é a linha Makualome, Shona e Tsonga. Número 6, a alternativa correta é a linha A. Então, a linha B diz que Makonde, Xangana e Sena está errado. A linha C, Makua, Bitonga, então está errado. A linha D, Nahara, Kotinwane. Nahara e Kotinwane são aquelas línguas... São aquelas línguas que, de alguma forma, acabaram tendo aquela influência dos povos que habitavam nas zonas costeiras, aquela influência islâmica. Então, os grandes grupos etnolinguísticos moçambicanos, número 6 como pede, a alternativa correta é A, onde vem Makualome, Shona e Tsonga. Número 7. Maniquene fazia parte do território Sedanda. Sedanda atualmente vai ser em Inhambane. Foi um entreposto comercial que usava-se para, o Grande Zimbábue usava para poder fazer os comércios ou o comércio com outros povos, praticamente vindos da Ásia. Então, o número 7 diz que o Maniquene fazia parte do território Sedanda, foi um dos centros regionais do Grande Zimbábue. Uma das causas do seu abandono, o que culminou com o abandono do Maniquene, ou seja, de Sedanda, que era um entreposto comercial, como eu estava dizendo, né? Quando eu digo Sedanda, era um grande entreposto comercial que fazia parte do estado do Grande Zimbábue. Então, uma das causas do abandono de Sedanda, do Grande Zimbábue, de Sedanda, foi a interferência portuguesa. Quando Portugal começa a criar entrepostos comerciais, é uma das causas que levou ao fracasso de Sedanda. Uma das causas do seu abandono, a linha A, diz fala de produtos importados na Índia, está errado. A linha B, interferência político-militar portuguesa. Quando os portugueses começaram a interferir politicamente e criando assim entrepostos comerciais. A número 7, a alternativa correta é B. A linha C diz que a luta entre os comerciantes de ouro e marfim está errado. A linha D, a queda do comércio com os árabes na costa índica está errado. Então, a alternativa correta é a número 7, uma das causas do abandono de Maniquene, que fazia parte do território Sedanda. Maniquene, localização onde em Inhambane, um dos grandes entrepostos comerciais, está lá em Inhambane. Uma das vezes na parte onde vai estar Vilanculo lá. Então, uma das causas do abandono de Maniquene foi a interferência portuguesa militar. A número 7, a alternativa correta é B. Número 8. As relações entre a aristocracia dominante e as muxas podem ser descritas como de dominação-subordinação, com base nas obrigações e direitos de cada uma das classes em relação à outra. O que revela a subordinação das muxas em relação à aristocracia dominante. Quando falamos das muxas, estamos a falar do povo, daquela camada mais baixa, quando formos olhar a hierarquia do estado de Mwene Mutapa, né? Quando tínhamos lá o mambo, tínhamos lá as suas 3 esposas, vamos ter lá os ínfos, que é a guarda, os mutumes, os mensageiros, até aquela fase onde vamos encontrar os muxas, que era a própria comunidade aldeã. Então, o número 8 quer perceber qual era a obrigação dos muxas face à classe dominante, da população, daquela comunidade local mais baixa. A obrigação era, a linha A diz que aceitar ser moeda de troca e praticar a religião tradicional, está errado. A linha B, converter-se ao cristianismo e pagar dízimos predominantes, está errado, porque não diz cristianismo, eles estão a falar dessa assimilação, eles não aceitavam porque usavam muito mais do seu costume. A linha C, dedicar as atividades produtivas e servir ao exército europeu, está errado. A linha D, transportar mercadorias de e para os estabelecimentos comerciais, a linha D que está correta. Era das obrigações dos muxas, transportar mercadorias de estabelecimento para os comércios, uma vez que para poder comercializar-se, eles faziam comércio a longa distância. Para poder haver esse comércio a longa distância, tinha que haver intermediário, tinha que haver pessoas a carregar esses produtos até ao destino de troca. Então, número 8, a alternativa correta é D, que diz transportar mercadorias de para os estabelecimentos comerciais. Número 8 é D. Número 9, os tecidos de miçangas trocados pelo ouro ao longo as miçangas, as porcelanas que recebiam no Império do Mwene Mutapa eram vistos como bens de prestígios. Eles eram vistos bens de prestígio, de submissão, de lealidade e de status. As pessoas que recebiam aqueles bens de prestígio no Império do Mwene Mutapa, quando eles entregavam ouro pelas miçangas, eles vinham as miçangas como bem de prestígio. Quem usava aqueles bens de prestígio era uma figura de status. Então, qual era o significado dessas miçangas de tecidos? Número 9. Que características passavam a ter essas mercadorias no Império do Mwene Mutapa? A linha A, bens de prestígios, de lealdade política e de submissão. Então, a alternativa correta, a nossa alternativa correta é
é A. Bens de prestígio, de lealidade política e de submissão. A linha B, bens de prestígio, submissão política e de lealidade. Não. A linha C, reservas de valores simbólicos de adoração. Não. Vertamentas de deuses dos guerreiros. Não. Então, aqueles bens de prestígios eram vistos como miçangas de tecidos, eram vistos como bens de prestígios, lealdade política e submissão. Então, eles tinham aquela lealdade política, aquela classe dominante e acabaram submetendo aquelas outras pessoas que não tinham aqueles bens de prestígio. Então, número 9, a alternativa correta é A, bens de prestígio e lealdade política e submissão. Número 10, no estado de Monimutapa, o Mukuru era o chefe de comunidade de aldeã. O Mukuru era chefe da comunidade de aldeã. O Mukuru era chefe da comunidade de aldeã. Meia linha A, dentro da guarda número 10. Não pode ser guarda do soberano. Guarda do rei era ínfice. Não poderia ser guerreiro, não poderia ser imperador. O Mukuru era o chefe da comunidade de aldeã. Então, número 10, a alternativa correta é A, chefe da comunidade de aldeã. E seguimos, número 11. A decadência do estado de Monimutapa verificou-se a partir da chegada dos portugueses, uma vez que a penetração mercantil é dividida em duas fases em Moçambique. Uma penetração mercantil árabe-persa e a penetração mercantil portuguesa. Então, a árabe-persa vai começar ali nos séculos 9 até século 15, do século 15 ao século 19 é a penetração mercantil europeia. Então, a decadência do estado de Monimutapa, quando falamos de decadência, quando falamos do declínio, estamos a falar do desmoronamento, do fim do estado de Monimutapa. Então, a decadência do estado de Monimutapa, como afirma o número 11, verificou-se a partir da chegada dos portugueses. Este processo foi impulsionado pelo, a linha A, comércio no litoral feito com mercadores portugueses. A linha B, não. A libertação das vias de acesso no interior da região, não. A linha C, Mfecane, que levou à migração dos povos no interior, não. A linha D, necessidade dos portugueses em chegar às fontes do ouro. É uma das causas que levou ao fracasso do Império Monimutapa. Os portugueses queriam chegar à fase onde eles cobriram ou fabricavam-se ou extraíram seu ouro, neste caso. Onde era extraído ouro, porque neste momento, na Europa, estava a viver a política mercantilista. Dizia que a riqueza do Estado só pode ser medida através de ouro e prata. Então eles queriam o ouro para poder alcunhar a moeda e fabricar a moeda lá na Europa para poder dinamizar o comércio. Então, número 11, este processo foi impulsionado pela necessidade dos portugueses em chegar às fontes do ouro. Número 11, a alternativa correta é D. 12. O intenso comércio a longa distância desenvolvido na costa oriental africana até século XV contribuiu para... Qual é a influência desse intercâmbio na zona costeira de África? Quando nós falamos da zona costeira de África, olhamos muito mais na costa oriental africana, onde temos lá a Tanzânia, a Etiópia, a Somália, aquela região. Antigamente, desenvolveu uma sociedade chamada Sociedade Swahili, por causa do intercâmbio entre os africanos e os povos vindos da Ásia. Então, houve esse intercâmbio ali. Houve essa miscigenação de cultura dos povos africanos com os povos asiáticos. O que possibilitou essa influência nessa zona costeira africanas? Número 12. A linha A, contribui na cristianização? Não. Não foi na cristianização. Não foi na cristianização. A linha B, desenvolvimento da cultura Swahili. É claro que houve desenvolvimento da cultura Swahili, por causa dessa influência, houve essa islamização, troca de ideias, a formação da cultura Swahili, que houve essa fusão de culturas africanas e culturas asiáticas por uma sociedade Swahili. Então, esse comércio esse comércio na costa litoral africana até o século XV possibilitou a formação da sociedade Swahili, o desenvolvimento da sociedade Swahili. Número 12, a alternativa correta é B. Número 12, a alternativa correta é B. Não pode ser C, empobrecimento dos estados do interior, não. Enfraquecimento dos estados da região, não. A alternativa correta aqui é B, desenvolvimento da cultura Swahili. Número 13. No estudo das relações entre os poderes europeus e africanos em Moçambique, não se pode deixar de falar de horrível comércio que deformou durante os séculos imagens do branco e negros, dos negros entre os brancos. Qual foi a consequência do tráfico de escravos para Moçambique? Lembrar que o comércio de escravos foi o comércio mais mortífero, ou seja, é a fase que o Isidro Fortunato chama de crimes históricos, grandes crimes históricos, a colonização e a escravatura. Então, são grandes crimes históricos. Nós temos que ensinar a colonização e a escravatura, não podemos ensinar como se fosse algo benéfico, foi benéfico, temos que ensinar como se fosse algo de extermínio da cultura africana.
Muitos africanos foram levados para grandes plantações, outros nem retornaram às suas famílias, outras pessoas eram jogados no mar através dos navios negreiros. É um comércio que levava os grandes robustos, como se diz, em vez de sacrificar a própria galinha, sacrificavam os próprios ovos. É isso que acontecia com o tráfico de escravo. Acontecia isso com o tráfico de escravo. Então, qual foi a consequência desse tráfico de escravo? Esse período maldunho, em que o africano queria ser exterminado. Esse comércio atlântico que se fazia, esse comércio triangular que se fazia, esse comércio atlântico que se fazia dos escravos. Muitos escravos saíram, incontáveis números saíram de África para poder desenvolver as indústrias europeias. É por isso que no momento Gaddafi defendia que nós temos que ser reembolsados cada colonização e tráfico de escravos. Nós criamos os Estados Unidos, nós criamos a Europa. Aquilo é fruto dos nossos bisavós. Então, qual foi a consequência do tráfico de escravos para Moçambique? Ali, aumento da cidade populacional? Não houve aumento. Se pessoas estavam a ser retiradas, sobretudo aquelas pessoas produtivas, o escravo tinha que ter um bom performance para ser comprado, tinha que apresentar uma estatura forte. Não houve aumento como uma das consequências, não houve aumento da densidade populacional, não. A linha A está errada, número 3, a linha B, diminuição principal da força produtiva, o homem. É claro, houve a diminuição da força produtiva do homem. Então, número 3, a linha correta é B. A linha C, povoamento de vastas áreas, não houve povoamento. A linha reforço da capacidade produtiva do país, não houve capacidade, porque as pessoas estavam a sair. Então, número 13, a consequência do tráfico de escravos para Moçambique foi a diminuição da principal força de trabalho, que é o homem. Então, aqueles homens robustos acabaram saindo aqui em Moçambique. Então, número 13, a alternativa correta é B, onde diz diminuição da principal força produtiva, o homem. 14. Gorongosa foi um dos vários estados do Vale do Zambeze. Qual era a base da economia? É claro que se os estados militares do Vale do Zambeze, como pega número 14, como nos pede no número 14, nós vamos conseguir perceber que no número 14, quando falamos de estados militares do Vale do Zambeze, estamos a falar daqueles estados que praticaram a caça ao homem, eles que viviam de tráfico de escravos, juntamente com o estado de Ajawa, estados militares do Vale do Zambeze e reinos afro-islamizados da costa. Eles viviam do tráfico de escravos. Então, qual era a base dos estados militares do Vale do Zambeze? É claro que eles viviam do comércio de marfim, de tráfico de escravos. Era a base dos estados militares do Vale do Zambeze. Qual era a base da sua economia? É claro que é o comércio de marfim e tráfico de escravos. Tráfico de escravos. Então, no número 14, a linha A, agricultura e Mussouco, não. A linha B, caça e pastorícia, não. A linha C, comércio de marfim e tráfico de escravos. Então, a alternativa correta é a linha C, comércio de marfim e tráfico de escravos. Número 14. A linha D, venda de oleaginosas e tráfico de marfim. Quando nós falamos de oleaginosas, estamos a falar de amendoim, óleo de palma, aqueles produtos que os europeus, quando inventaram a Revolução Industrial, quando iniciaram a Revolução Industrial, já queriam para poder lubrificar as suas indústrias. Então, número 14, a base da economia dos estados militares do Vale do Zambeze, que referenciaram Gorongosa, era o comércio de marfim e o tráfico de escravos, era a atividade mais predominante. Número 15, número 14, eu disse, a alternativa correta é C. Número 15, durante 3 categorias de escravos existentes no estado de Ajawa, domésticos, esposos e para a venda. A segunda introduziu-se no sistema de parentesco elementar, característica da sociedade. É claro que a sociedade, quando falamos de estado de Ajawa, estamos falando do estado de Ião. O número 15 nos pede. Quando falamos de estado de Ajawa, estamos falando do estado de Ião. Ião que significa uma zona desértica sem qualquer tipo de vegetação. Uma zona desértica sem qualquer tipo de vegetação. Então, o número 15 diz que das 3 categorias de escravos existentes no estado de Ajawa, domésticos e esposos para a venda, a segunda introduziu no sistema de parentesco elementos característicos da sociedade. É claro que a predominância dessa sociedade matrilinear. Então, a nossa alternativa correta, número 15, é C. A linha A diz que cristianizadas não, islamizadas não. A linha C, matrilinear. Estão falando de características da sociedade matrilinear, uma vez que a Niassa está a norte do Vale do Zambeze. Não significa que não estamos em predominância das sociedades matrilineares. Então, número 15 é C. Número 15 é C. Então, número 16. Os Ajawas constituíram comunidades matrilineares conhecidas por Mbumba, cuja autoridade máxima era designada por Axene Mbumba. Então, a autoridade máxima era o Axene Mbumba dos Nhaão, que significa o irmão mais velho. Então, a alternativa correta, número 16, é A, Axene Mbumba. Não pode ser B, que é o Sana, está a falar do estado de Gaza, que resolvia listígio. Mambo é como dizer presidente, é tipo chefe, líder. O Nemtapa é a mesma coisa que nós podemos afirmar com o Mambo, podemos dizer que podemos juntar. Então, o Nemtapa quer dizer que o senhor das minas, senhor da conquista.
Então, o Jajão constituíram número 16 a cidade de Maltenaz conhecida como Mbumba, cuja autoridade máxima era designada por Axen Mbumba. Agora, número 16 é A. Número 17, uma das causas de decadência dos sultanatos de Angoche os sultanatos de Angoche faziam parte dos reinos ajunomizados da costa. Como eu estava dizendo, número 17, a letra correta é A, Axen Mbumba. Número 17, uma das causas de decadência do sultão de Angoche foram, a linha A, campanha de perseguição realizada por cabos chegados de Angoche, não. A linha B, conflitos entre portugueses e ingleses pela posse de terra, não. A linha C, lutas entre os chefes africanos pelo controle do comércio e escravos. A linha D, lutas interdinásticas que puseram Shona e Zulus. Então eu paro com a linha C. Uma das causas de decadência dos sultanatos de Angoche foram as lutas entre os chefes africanos pelo controle do comércio de escravo, uma vez que os estados militares, os reinos islamizados viviam do comércio de escravo. Então uma das causas que levou ao declínio desses estados foi a luta entre esses estados pelo controle dos escravos de escravo, porque esse era um comércio muito mais lucrativo. Então, número 17 agora é C. Número 17. Número 18, entre os anos 1964 a 1980, verificou-se grandes transformações econômicas no estado de Gaza. O que aconteceu no período de 1964? Nós já tínhamos lá o Muzila a dirigir o estado de Gaza, né? O Muzila foi ele que transferiu o capital de Chaimite para a Mussurize. E depois, quando morre, Muzila, Ngungunyan transferiu de Mussurize para Majacase. Então, qual era entre os anos de 1864 e 1984? Verificou-se grandes transformações econômicas do estado de Gaza. O que aconteceu neste período? A linha A, a principal força de trabalho procura emprego na África do Sul, não. A linha B, desenvolvimento de novas relações serve, não. A linha C, introdução de culturas forçadas do estado, não. A linha D, substituição da caça ao elefante pela mineração do ouro. É isso que acontece quando estendeu-se esse trabalho, quando estendeu-se essa influência, quando o Muzila vai transferir o capital daqui de Chaimite para Mussurize, houve essa mineração, essa substituição da caça ao elefante pela mineração do ouro lá que se verificava em Manica, Mussurize e Manica. Então, o número 18, a alternativa correta é D, a substituição da caça ao elefante pela mineração do ouro. Então, o número 18, a alternativa correta é D. Número 19, Osana era uma das prioridades da administração do estado de Gaza. Qual era a principal função, Osana? A função oficial de Osana era resolver litígios. Litígios é falar de resolução de conflitos. Resolução de conflitos, aquisição ou provação de alguns, estou a falar de provação de aquisição de impostos, mas tinha essa característica, aquisição de impostos, assim como também resolução de litígios, que são conflitos. É isso que nós temos visto aqui a acontecer. Então, a linha A diz-nos pede qual era a função principal do Osana número 19? Controlar os celeiros da aldeia, não. Dirigir as povoações já era um induna, não pode ser. A linha C, orientar as tarefas da aldeia, não. A linha D, o Osana tinha como principal a resolução de litígios, são conflitos dentro da sociedade. Então, o número 19, a letra correta é D. Número 20, o Mbengulula era um dos vários cultos antepassados praticados no estado de Gaza. Então, como dizia, número 19, a letra correta é D. Número 20, estamos falando qual é o objetivo de Mbengululu.